Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com o jornalista Marcelo Espanha. Bom, Marcelo, agora eu queria entrar na parte da vanguarda. Como é que surgiu o convite para você ir para lá? Conta como é que foi essa história aí. Eu já estava há 4 anos na TV Band Vale, e aí surge a Rede Vanguarda, né? O Boni, que é conhecido aí, ele ganha a concessão de Taubaté e compra a TV de São José. E aí surge, né, para não ficar Vanguarda Taubaté, Vanguarda São José, eles criam a tal da Rede Vanguarda. E aí já era conhecido ali em Taubaté, né, como repórter da Band, e a Terezinha, que você já entrevistou aqui, né, me chamou para uma entrevista, mas ela não tinha a vaga aberta não, né, a TV estava começando ainda, e eu já era um repórter lá com a minha vaguinha, com o meu emprego garantido na Band lá. E ela me chamou, falou, olha, eu não tenho vaga, mas se você vier aqui, se for melhor que alguém que tá aqui, eu troco e fico com você. E aí, rapaz, eu gosto de desafio. Falei, não, daí eu fui, e aí foram 20 anos, né, desse sim para um mês, acho que eram 3 meses, desses 3 meses aí foi um sim pra vida, né. Eu vi algumas entrevistas suas, você falando sempre que, desde que você falou que é uma pessoa muito agitada, né, tal, e também muito competitiva, né. Eu sou, cara, competitivo. É isso se aplicaria a quê, por exemplo? Rapaz, eu sou competitivo pra tudo. Eu gostava de jogar bola. Agora eu comecei a machucar muito, eu gosto de jogar futevôlei. Amo jogar, praticar esporte, né? Se estiver jogando ali com os amigos, eu quero ganhar. Eu vou pra brincar, eu vou pra fazer atividade física, pra ficar saudável, mas eu quero ganhar. Quando eu atendo os clientes, para que eles tenham algum desafio, para participar de um debate ou para fazer uma apresentação, eu quero que seja a melhor apresentação. Eu quero que a pessoa que eu treinei seja a melhor do debate. Tenho isso, mas assim, não é algo que pelo menos eu acho, né? Que me faz perder a mão ou transformar numa prepotência. Não, é um desafio mesmo. De querer fazer, de querer fazer o melhor, de querer que seja o melhor, de querer estar à frente. Acho que é até importante ter isso quando você decide ser um empreendedor, né? Porque se você decide ser empreendedor e se acomoda, aí acho que o perigo te ronda, né? Você tem que estar sempre incomodado. Pô, tá legal, mas o que eu posso melhorar? O que dá pra fazer? E eu gosto bastante desse desafio. Queria agora falar de algumas histórias suas no Grupo Globo, né? Que você não ficou só na vanguarda, você passou pelo Sport TV, fez matérias pro Fantástico, Jornal Nacional. Bastante. E eu sei que uma bastante marcante foi a guerra no Haiti, que você foi lá cobrir, né? Ficou lá acho que uns 20 dias. Foi. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de cobrir uma guerra, ver o estado que foi lá, que eu acho que você tinha chegado depois do terremoto, se não me engano também, né? Foi. Rapaz, toda vez que me perguntam disso, eu fico até, assim, perdido de onde eu começo a falar, porque foi sem dúvida a maior experiência da minha vida, e eu falo da minha vida e não da carreira, porque é muito marcante, e especialmente o valor que você dá para as coisas que pra gente são extremamente fúteis, né, extremamente normais. Então, sei lá, cheguei aqui no estúdio, né, sem eu te pedir, já tem uma xícara aqui, ó, toda chique e tal, cheia de água, né. E eu lembro quando eu cheguei no Haiti, a gente foi levado para uma base militar. Primeira coisa que o coronel falou, olha, vocês estão proibidos de oferecer água para alguém. Cara, isso choca. Como assim? Se alguém pedir água, você não pode dar? Fala, não, você não vai ter ali no tanque de guerra, né, que a gente andava, no tanque você não vai ter água para todo mundo. Aí você vai dar água para uma criança e não vai dar para outra 100. Aí você vai criar um conflito ali. E saber que aquelas pessoas não têm água potável para tomar. Então é um conflito na sua cabeça que é muito louco. Você fala assim, caramba, se vier uma criança me pedir água, eu não posso dar água para ela porque eu vou dar para ela, mas não vou dar para outra 100. Né? E a gente tem água aqui sem pedir, tem uma aguinha fresca, gostosa aqui para eu tomar a hora que eu quero. Provavelmente quem está assistindo a gente, a hora que quiser tomar água, vai lá na cozinha, vai pegar uma água e vai tomar. Então essa experiência humana, né, de dar valor para coisas simples da vida é muito significativo, né? Dar valor à democracia, né, à liberdade, a questão mínima, com todos os problemas que a gente tem no Brasil, mas a questão mínima de higiene, né, de organização do lixo, é muito marcante. Quando você chega num país, né, um país destruído pós-guerra, e além da guerra, pós-terremoto,
você tem que tirar aprendizado para a vida. Né? E eu falei muito, e eu me policio muito. Não que eu não faça, porque eu sou ser humano e faço bastante, mas de não reclamar das coisas da minha vida. Hoje não, depois dessa viagem eu mudei muito em relação a reclamar de coisas simples da vida, assim. Difícil. Pode perguntar para os meus amigos aí, quem convive comigo. Eu não sou aquela pessoa negativa de reclamar de situações assim. Pelo menos procuro e me policio muito para não fazer. Porque essa viagem ela foi uma experiência de vida, não foi da minha carreira. Foi uma experiência da minha vida. Tinha também uma história deles comerem barro, né? Tem. Eles não gostavam, a gente tentou filmar umas 2, 3 vezes, né? Eu fui lá com o Cadu. Umas 2, 3 vezes a gente tentou filmar, eles ficam muito bravos. Eles vinham para cima da câmera, não deixavam a gente gravar. Mas eu vi criança, né, amassando barro, põe lá no fogo e comem. Então é um negócio assim, que assim, se você vai lá, convive e dessa experiência não tira nada pra sua vida, tá tudo errado, né? Porque é o que eu te falei, dá valor pra uma água, dá valor pra uma bolacha, né? Não tô falando de uma churrascaria, uma picanha, não, tô falando de uma bolacha, uma água, coisas que pra gente, de verdade assim, se tornam banais, né? E que deveriam ser deveriam ser banais para qualquer ser humano, né? Ter direito a uma água, uma bolacha, mas não é. E saber que não é muito impactante para a vida. Né? Então eu procuro trazer isso para os meus filhos também. Eu tenho 2 filhos, né? A Carolina de 10, Joaquim de 7. E aí sem dramatizar, sem romantizar isso, mas eu procuro passar muito isso para eles, né? Da questão de dar valor a essas questões que são muito naturais e básicas para a condição de vida que eles têm. Mas que não são para muitas outras crianças. Acho importante a gente trabalhar essa narrativa, e uma viagem, uma experiência dessa te fortalece muito nesse sentido. Né? E de valorizar a vida mesmo, o dom da vida, porque você, imagina ser um morador do Haiti, você escapa de uma guerra, mas escapar de uma guerra e depois de um terremoto, e depois de uma condição de vida, que é uma falta de condição de vida total, então é algo muito marcante. Agora a parte boa, coberturas boas, por exemplo, Copa de 2014. Foi maravilhoso, né? Pra mim foi uma experiência espetacular. Você que fez jornalismo por causa do esporte, né? Acho que foi assim. Ali eu falei, posso pendurar minha chuteira, né? Cheguei onde eu queria. Eu queria muito cobrir uma Copa. Tive a sorte de realizar esse sonho no Brasil, né? Porque apesar de não ter o mesmo glamour, né? Podia ser na Alemanha, podia ser na África, mas no Brasil eu consegui vivenciar o mundo todo aqui, né? E foi muito legal. Foi muito legal, assim. Fazer pro Sport TV a abertura da Copa do Mundo, Brasil e Croácia, no estádio do meu time, né, que eu sou corintiano. Foi assim, ali eu falei, poxa, deu certo, obrigado, meu Deus, valeu, fiz a coisa certa, acho que eu fiz a coisa aqui que eu nasci para fazer até então e tá tudo certo. Você ganhou o prêmio também, né? Ganhei o prêmio de destaque do Sport TV, repórter de destaque do Sport TV na Copa do Mundo. Guardo com muito carinho, não sou muito antenado em ficar falando de prêmio, de formação, mas esse eu guardo no coração. Não é que eu guardo na parede ou no currículo, mas no coração, porque para mim tem um significado gigantesco. E eu acho que acontece de você ganhar um prêmio, de você ser reconhecido pelo amor que você faz, né? Eu acho que era muito notório que eu tava ali, vibrando e fazendo com a maior satisfação do mundo. Um parêntese que eu perguntei para você no primeiro bloco, um jogo inesquecível, você falou do Corinthians e Flamengo que você foi ver. Sim. Mas de Copas do Mundo que você acompanhou de casa ou 2014, qual o jogo mais marcou você? Argentina e Holanda, semifinal da Copa do Mundo no Brasil. Cara, eu apaixonado por futebol, eu tava bem atrás do gol, né? E, tinha Robin, né? Tinha Messi. Foi absurdo ver aquele jogo. Foi assim, eu lembro. Eu falei, caramba, esses caras existem de verdade, assim, né? Então aqui no Brasil, jogando aqui em Itaquera, zona leste de São Paulo. Eu lembro. Foi nos pênaltis o jogo, não foi? Foi pros pênaltis. Foi um jogaço. O goleiro da Argentina pegando os pênaltis ali. Foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E também Brasil e Croácia, né? Porque a abertura da Copa do Mundo no país, a festa de abertura foi lindíssima. Né? O jogo começa, o Brasil toma um gol, e depois vira. Foi mágico, assim, foi muito legal.
E você também tem uma história você falou, a parte religiosa também, né? Que você fez reportagem sobre os 300 anos de Aparecida, né? Fiz. Cobriu vinda de 3 papas aqui. Assim, quando você está numa redação, né, naturalmente as pessoas, quando tem alguma cobertura, as pessoas são identificadas, né? Poxa, essa pessoa aqui é mais conectada nesse assunto, essa entende mais de moda, essa entende mais de economia. E eu, obviamente, sempre declarei pro esporte, mas sempre fui muito envolvido também na Igreja Católica, né? Tenho uma família muito tradicional, meus pais católicos, muito envolvido lá com a igreja, e cresci nesse berço católico e cresci nessa vertente, né? E aí, não que eu entenda muito, né? Mas às vezes perto dos colegas que não tinham religião, eu entendia muito, né? Então, naturalmente, as pessoas me procuravam para essas matérias de cobertura e tal. E eu também tinha um prazer gigante de cobrir, né? Fazer essas coberturas. Então, tive a oportunidade ainda não estava na vanguarda, mas tive a oportunidade de fazer um encontro com o Papa no Canadá. E aí no Canadá, no Canadá era João Paulo II. Né? Depois a gente fez a visita do Papa o Bento, né? em Aparecida. E por último, o Francisco, né? Que foi, assim, eu acho que diria a de maior repercussão em relação aos 300 anos de Aparecida. E aí, muito ligado a esses assuntos, né? Sempre muito conectado a esses assuntos, fui convidado para fazer o Globo Repórter lá dos 300 anos de Aparecida. E aí foi uma experiência, para mim, assim, lindíssima, porque pude colaborar muito com a produção do programa, por conta dos meus contatos. Tem muitos amigos, né? Lá na Canção Nova, um pessoal que eu convivi desde criança. E aí pude ajudá-los também, não só sendo repórter, mas ajudando na produção do programa. E pude fazer reportagens lindíssimas lá na Terra Santa. Por que lindíssimas? Porque quando a gente faz o cadastro da produção, a gente conseguiu ter acesso a lugares que os turistas muitas vezes não têm. Então, por exemplo, a gente teve acesso ao Jardim do Papa, no Vaticano, que é o quintal da casa do Papa, né? Que é onde ele vai à tarde lá, como todos nós, vai fazer uma caminhada, vai dar um passeio ali, tem uma capelinha para ele rezar o terço dele e tal. Então a gente teve acesso a esse jardim, a gente teve acesso a um cemitério onde ficam enterrados lá só os papas e os cardeais, que não são espaços abertos ao turista. Então tem gente que já foi para Roma 10 vezes, 20 vezes e não teve acesso a isso. A gente teve essa oportunidade. Como também na Terra Santa, entrar em alguns locais e poder fazer gravações que não são permitidos para todos os turistas. Então foi espetacular. E na parte de entrevistas, você também entrevistou, por exemplo, vou lembrar aqui do Cabo Bruno, que foi um assassino. Então, como é que você se comportava nesse sentido? Estou falando em relação à preparação para a entrevista, a quando você fica frente a frente com essa pessoa. Como é que isso funciona para você, particularmente? Assim, eu acho que tem o trabalho, são 2 trabalhos, né? Tem o trabalho técnico e o emocional. Né? O técnico você está fazendo muito bem aqui, você sabe mais da minha vida que eu. Né? Estudou tudo aí, nota 10, né? Isso a gente tem que fazer, porque é a nossa parte do estudo. Mas essa parte emocional, que eu acho que é o que fomenta a curiosidade. Você fazer aquela entrevista, mais ou menos, deixa eu matar aqui minha obrigação rapidinho, ou você tá muito conectado ali, né? Então, por exemplo, Cabo Bruno, eu falei, cara, esse cara matou sei lá quantas pessoas, né? E eu passei com ele, eu acho que mais de 4 horas conversando. E fazendo pergunta, eu ficaria mais 4 perguntando, porque você quer entender aquela mente, né? Você quer entender por que a pessoa fazia aquilo, como fazia. Cara, vai aguçando. Eu acho que o principal ponto do jornalista é ser curioso, né? Quando você deixa de ser curioso, você deixa de ser um bom jornalista. Um bom repórter, pelo menos. E eu ficava ali, né, perguntando. Fiz algumas matérias para o Fantástico da Suzane von Richthofen. Por outro lado também, coisas bacanas. Tive o prazer de entrevistar o Ronaldo, que era um ídolo, né? Hoje eu tenho em casa um quadrinho lá, uma camisa autografada por ele, de um programa que ele foi na Globo. Eu fiz a cobertura da ida dele ao programa. Então, assim, eu acho que é o que eu te falei, né? Tem que ter esse preparo técnico. Você vai entrevistar uma pessoa, você tem que saber o que vai perguntar para ela, né? Como é que você deve conduzir a entrevista, que é bacana. Mas tem a outra parte, que é o seguinte, o quanto eu posso tirar dessa pessoa? O que eu consigo que ela fale para mim que ela não falou para ninguém? Né? O que eu consigo
revelar aqui. E isso eu tinha. Quando eu ia para essas entrevistas, assim, eu ia, ligadaço, assim, de querer fazer, querer... Eu tinha muito prazer, cara. Tinha muito prazer. E não deixar, por exemplo, principalmente nas entrevistas desses que mataram muita gente, não deixar eles dominarem você, né? Porque aí também tem esse sentido também, você Totalmente, prestar atenção, né? de assim, até jogo de olhar mesmo, que a pessoa quer dominar você para ir poder responder o que ela quiser, né? Exatamente. Não, tem que ser... É um jogo muito legal. Às vezes as pessoas me perguntam sobre medo. Não dava medo? E óbvio que não, porque... Você fazia um espaço totalmente seguro, né? Totalmente sob controle. Então, medo não, zero medo. Zero mesmo, assim. Mas esse jogo que é isso, né? A forma com que... Impressionante como esses criminosos mais famosos, mais requintados, é impressionante esse poder, né? De controle da situação, né? De convencimento, de emplacar a narrativa que ele quer, a forma com que ele vai conduzindo, né? Que isso tem muito a ver. Eu entrevistava muitos psicólogos na época, né? Psicoterapeutas, que tem muito a ver, né? Com esse perfil desse tipo de crime, né? Então, você entender essa parte psicológica também, para não mergulhar na narrativa do outro, é muito importante. Porque na maioria das vezes, não é uma regra, mas na maioria das vezes, você vai estar entrevistando um psicopata. Né? E psicopata, grosseiramente falando, basicamente falando, é aquela pessoa que não tem sentimento, né? Então ela faz e não tem a culpa. Então você vai estar entrevistando alguém que não tem a culpa, mas é que não tem a culpa porque não acha que não deva ter, porque não sente a culpa. Isso é muito louco. Porque, é natural dela não sentir a culpa. Porque você acha que ele é muito culpado, né? De ter matado 30 pessoas. É bem complexo, mas era muito gostoso, assim, de você sair da rotina, porque a rotina não é esse romantismo, né? Em 20 anos de profissão, a gente vai destacar aí 10, 20 momentos legais. O resto é dia a dia. Né? O resto é estar na Dutra, é contando história, é contando desafio de pessoas. Buraco na rua. Exatamente, é fazendo de tudo, né? E quando você tem esses momentos, é muito legal. Você sai da rotina, você está fazendo um especial, né? Você está contando histórias de pessoas com mais profundidade, não com aquela superficialidade que às vezes o jornalismo exige, né? Infelizmente. Então é bacana, eu tenho boas lembranças disso. Pra gente encerrar esse segundo bloco, eu queria que você contasse uma história engraçada que quando você estava ao vivo e começou a sangrar na sua cabeça. Rapaz, essa história dá o que falar. Eu não, na verdade, ainda bem que não era sangue, né? Ainda bem que não era sangue. Eu estava em frente a uma escola, né, fazendo cobertura eleitoral, e a gente trabalha com ponto eletrônico, né? Que é o pessoal da redação falando com você. Olha, faz uma pergunta, devolve pro estúdio, tal, acabou o seu tempo. E nisso me grita aqui, uma menina grita: Marcelo do céu, tá sangrando a sua cabeça. Foi sangrando, eu pus a mão assim, uma mancha vermelha. Chamaram o intervalo, porque acharam que tinha caído uma pedra, alguma coisa. Na verdade era cocô de passarinho, né? Cocô de passarinho que devia estar com alguma doença ainda, porque tudo vermelho aqui. E aí me limpei tudo pra voltar a fazer ao vivo, rapaz. Mas falei, sofreu um cocô de passarinho ao vivo. Premiado, vou jogar na Mega Sena no dia. E situação ao vivo sempre acontece alguma coisa? Mas muitas vezes, cara, muitas vezes. Ao vivo, as pessoas falavam assim, especialmente no começo, né? Você não fica nervoso de fazer ao vivo? Cara, você tá tão conectado ao trabalho que você não fica nervoso. Eu sempre brinco assim, não dá tempo de ficar nervoso. Você tem que entrevistar, você tem que fazer, você tem que contar. Mas o problema são as situações, né? Pessoa que passa dançando atrás, pessoa que passa xingando. Essas situações que não estão no seu controle, que não adianta você ter a maior e a melhor produção do mundo. Você tá ao vivo no meio do povo, vai acontecer. Né? E aí você tem que saber se virar. Então assim, você tá ali falando ao vivo, o cara te xingou, você continua. Né? O cara te elogiou, você continua. E aconteça o que acontecer, você continua. E é assim que toca. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.